reino de Deus é como um grão de mostarda. Nesta pequena parábola, Jesus compara o reino de Deus à semente de mostarda. Apesar de pequena, depois de semeada, ela se torna numa grande árvore e abriga os ninhos dos pássaros. Quando Jesus comparou o de Deus ao grão de mostarda, ele não estava relacionando o tamanho da semente ao tamanho do reino de Deus, mas ilustrava o poder de crescimento da palavra do reino dos céus. Mesmo em uma pequena dose, a palavra do Evangelho tem o poder de crescer, multiplicar seu tamanho, ao ponto de abrigar a todos que procuram por abrigo. Essa ilustração do reino de Deus, seu poder, crescimento e acolhimento, vai ao encontro da palavra liberada no Antigo Testamento. No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Ezequiel 17:23. O Evangelho é eficaz e, uma vez liberado e é semeado, é capaz de crescer e acolher, gerando um ambiente rico em vida. Podemos reconhecer nessa ilustração o próprio Evangelho anunciado por Jesus, onde se iniciou de forma simples e com os humildes. Ele teve pescadores como discípulos, Mateus 4:18-2, e entrou em Jerusalém montado num jumentinho, Mateus 25. Mas apesar da simplicidade, o Evangelho se espalhou pelos 4 cantos da terra e até hoje gera muitos frutos, filhos e filhas de Deus. Lições da parábola: ter a fé como um grão de mostarda. Uma das primeiras lições que aprendemos é sobre o imenso potencial do reino de Deus, implantado por Cristo em nós. Com essa parábola também aprendemos a não desprezar as coisas humildes e pequenas. Jesus nos ensinou que se tivermos confiança em Deus, mesmo sendo uma fé pequenina, comparada ao tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos fazer coisas grandes e difíceis, como perdoar. Na passagem de Lucas 17:5-6, os apóstolos pedem a Jesus que aumente a sua fé. Eles não se achavam capazes de perdoar como Jesus ensinava, pois tinham uma fé minúscula. Mas Jesus foi categórico. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Lucas 17:6. O apóstolo Paulo nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, Hebreus 11:1. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que pequena, a fé tem que ser baseada na certeza de Deus, e por isso a fé é fundamentada nele, não em nós. O Senhor pode mover o impossível. Essa convicção se dá em nós quanto mais lemos e ouvimos a palavra de Deus. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Em Mateus 17, os discípulos tentavam expulsar um demônio de um homem sem sucesso, e Jesus interveio. Em particular, os discípulos perguntaram a Jesus o porquê de não conseguirem expulsar o demônio. Jesus falou da pouca fé que eles tinham, comparativamente seria menor que um grão de mostarda. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mateus 17:20. Desta maneira, podemos entender o real poder da fé e sua eficácia. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, já será o suficiente para realizar coisas grandes em nossas vidas. O mais importante não é o tamanho da fé, mas sim o alvo da fé. Se for Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso devemos perseguir com todas as forças, crescer na fé, para viver de modo agradável a Deus e realizar grandes coisas para a sua glória em nome de Jesus. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei.